fundo TRXF11 anunciou sua nona emissão de cotas. Ele é um dos fundos mais alavancados da Bolsa e ele quer captar 350 milhões. Será que ele vai usar esse recurso para diminuir essa alavancagem? Sim e não. Vem comigo que eu explico. Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Clique Invest. E hoje a gente vai falar da nona emissão de cotas do TRX Real Estate, que é o TRXF11. É um fundo, como eu disse, um dos mais alavancados da Bolsa, e eu sei que esse assunto sempre gera polêmica. Eu vou aqui separar muito bem o que é fato daquilo que é minha opinião sobre o fundo e principalmente sobre a emissão e o destino desse recurso, tá? Mas vamos começar com o que é fato. Vamos começar com aquilo que é dado real. Vamos começar falando um pouquinho da realidade, da história desse fundo, da relação dele com o TRXB, que também é uma coisa que às vezes muita gente não sabe o segredo dessa operação. Então, vamos começar olhando aqui o relatório gerencial para a gente começar a todo mundo ficar na mesma página. Esse aqui é o último relatório gerencial referente a setembro de 2023. Tá? Ele é um fundo que ele está fazendo aniversário hoje, exatamente hoje, dia 15 de outubro, o dia que está saindo esse vídeo, é o aniversário de 4 anos da criação desse fundo. E, na verdade, ele começou a negociar em bolsa em janeiro de 2020, oficialmente a criação dele é antes disso, óbvio, é outubro de 2019. Então, ele está fazendo 4 aninhos. É um valor que tem um valor patrimonial ali de 1,3 bilhão, quase 1,4 bilhão, e um fundo que tem 108 mil cotistas, mais de 108 mil cotistas. Hoje ele não tem vacância financeira, nem vacância física, é um fundo que está 100% ocupado, até porque a grande maioria dos contratos são atípicos. A gente vai falar disso. Aqui no relatório ele comenta sobre as obras aqui de Piracicaba, de Salvador. Anota esses imóveis que eles vão ser importantes. Aqui ele fala sobre a área bruta alocável. Ele tem 52 imóveis. Ele está em processo de venda de 2 deles, então vai ficar com 50, distribuídos em 14 estados. Tá? Mas aqui ele já coloca uma observação. Participação direta e indiretamente através do TRXB. Sim, esse fundo, na verdade, ele tem imóveis que ele investe diretamente e imóveis que ele investe através do TRXB, que é um outro fundo. Nome muito criativo. TRX Real Estate 2. TRXF é o 1, o TRXB é o 2. E por que existe esse fundo? Por que o portfólio do fundo está dividido em 2? Até porque o relatório gerencial oficialmente é do TRXB, mas do TRXF, mas na verdade é dos dois. Porque olha só, se a gente voltar aqui no relatório, tem esse gráfico aqui que mostra muito bem. 35 imóveis é que o TRXF é o proprietário direto, e aqui tem quais são os imóveis, e tem 17 lojas que foram compradas do Grupo Pão de Açúcar lá em 2020, que é o portfólio do TRXB. Hoje o açaí está mais separado do Pão de Açúcar, né? Mas na época era uma operação só. E por que tem o TRXB? Por que em vez de fazer uma emissão do TRXF, na época foi criado o TRXB? O que acontece é o seguinte, principalmente naquela época existiam alguns fundos com participação importante dentro do TRXF. A gente está falando principalmente de fundos da Capitânia e da Mogno. Tinha alguns outros também, mas principalmente esses dois foram fundos que compraram muitas cotas e que, vamos dizer assim, foram os grandes investidores do começo do TRXF. Mas a CVM ela tem uma regra que nenhum fundo, por exemplo, um fundo de fundos, pode comprar mais do que 10% do seu patrimônio em cotas de um outro fundo. Então, quando surgiu essa possibilidade, essa negociação desses 14 imóveis,
Se o TRXF fizesse uma nova emissão, esses fundos não poderiam participar, porque você olhava o portfólio do MGFF na época, olhava o portfólio do CPTS na época, eles já estavam com praticamente 10% cada um do seu patrimônio alocado no TRXF. Então, quando surgiu essa possibilidade dessa compra, a Mogna Capitânia vai falar: olha, a gente não pode participar, porque eu não posso alocar mais do que 10% do meu fundo nessa operação. E daí surgiu a ideia. E se não fosse no TRXF? E se fosse num outro fundo? E foi isso que aconteceu. Criou-se o TRXB para comprar essas operações, e aí sim, Mogna e Capitânia, claro que eles não chegaram a se expor a esse percentual, mas teoricamente eles poderiam ter cada um 20% do seu patrimônio dentro dessa estratégia. 10% via TRXF, 10% via TRXB. Como os imóveis são separados, apesar de ser uma mesma lógica, um mesmo racional, né? São operações extremamente semelhantes, mas são imóveis separados, então riscos separados. Então, tudo de acordo com a regra da CVM. Não havia nenhuma superposição aqui de posições, só de racional, o que não é problema nenhum. Então, por isso que ficou com essa cara, tá? Hoje esses fundos já não têm mais todas essas posições, inclusive os meus fundos também cresceram, etc. Então, pode ser que um dia a gente veja o TRXF incorporando o TRXB. Não duvido que isso venha a acontecer qualquer dia desses, um dia mais, um dia menos. Talvez isso venha a acontecer. Sobre o portfólio do fundo. Hoje o TRXF, ele já tem, na verdade, hoje ele é o principal cotista do TRXB. Ele tem praticamente todas as cotas do TRXB, certo? Que ocupa aqui 24% do seu patrimônio. Até por isso, claro, esse é mais um dos motivos pelos quais qualquer dia pode surgir uma possibilidade de uma incorporação. Porque o TRXF já comprou todas as cotas do TRXB. Então, se a gente pegar aqui a operação real, né, aqui imóveis diretamente detidos e participação indireta via TRXB, o fundo tem 95% já alocado e tem um petelequinho de nada aqui em outros fundos, nada demais, o fundo está basicamente alocado. O 95% é operação de varejo, então basicamente supermercados, como eu falei, Pão de Açúcar, Açaí, loja de material de construção, como Obra Max, etc. Tem ali 5% em operações de logística. Que a gente tem 53% como atacadistas, atacarejos, né? 34% como varejo. Basicamente é muito supermercado e coisas parecidas. 97% do patrimônio é alocado em contratos atípicos. E só 2% em contratos típicos. O principal inquilino dele é o Grupo Açaí, sim, são 52% da renda, né, da receita do fundo advinda do Grupo Açaí e 22% do Pão de Açúcar. E aí depois cai para menos de 10%. Aqui tem todo o portfólio, todos os imóveis com cidade, área bruta, quanto isso representa no portfólio do fundo. Então a gente vê que hoje o imóvel mais importante é a Leroy Merlin de Salvador. Em segundo lugar, o Pão de Açúcar em Caucaia, no Ceará. Tem toda essa operação. E aqui tem a diversificação por estado. 33% está em São Paulo? Sim. É a maior posição? É. Agora, é uma diversificação muito maior do que a gente vê em muito fundo por aí, né? 33% de São Paulo parece muito, para o nosso mercado de fundos imobiliários, a gente pode dizer que ele só tem 33% em São Paulo, porque o resto está bem mais espalhado. Aqui tem uma coisa interessante, porque apesar de, né, a gente tem, então, por causa desse portfólio basicamente em contrato atípico, se tiver multa, né, se tiver saída, né, antecipada, o inquilino tem que pagar o total dos aluguéis que faltam pelos próximos anos, até acabar o contrato. Então, isso traz uma blindagem interessante. E mesmo que é atípico, né, aqueles 2% que é típico, perdão,
ainda tem multa de 11 meses, então dá muita robustez ao fundo. E aqui é um ponto importante, porque tem muito fundo por aí que tem contrato atípico, mas que a multa não é de todo o saldo remanescente. Não é obrigatório que seja assim. Um contrato atípico pode ter isso, mas não é obrigatório. Muitos têm, mas tem fundo que tem contrato atípico e que a multa em caso de saída é de 12 meses, é de 18 meses, é de 24 meses, é de 6 meses. O fato de ser atípico não implica que obrigatoriamente terá multa de todo o contrato. Aqui no caso o TRXF deixa claro que sim, é todo o saldo remanescente. O contrato de locação, né, os contratos, basicamente não tem nada vencendo até 2034, tem só 5%. Certo? Então, pelos próximos 10 anos não tem nenhum contrato vencendo. Tem um vencimento grande em 2035. O Petelequim em 2036 e ainda tem 40% que na verdade é para lá de 2040, tá? Um prazo contratual médio de mais de 15 anos. Então, um portfólio, perdão, mais de 14, né? Quase 15 anos. Então, um portfólio bastante alongado. Sobre os dividendos, o fundo está há 4 meses aí distribuindo 90 centavos por cota, né, que dá ali um dividend yield de mais ou menos 0,83%. Nos últimos 12 meses, ele distribuiu 10,75%, dá um dividend yield ali de arredondando 10%. Esse ano de 2023 está com uma distribuição um pouquinho superior à do ano passado. Né? Se a gente pegar ali de janeiro a outubro, ele distribuiu esse ano R$ 8,22, enquanto no mês passado, nesse mesmo período, ele tinha distribuído ali 7,96, R$ 8 arredondando. Então aumentou de 8 para 8,20. Não foi um aumento tão grande assim, de 3%, né? Arredondando os números aqui, fazendo de cabeça, mas aumentou um pouquinho. Agora, ele é um dos fundos mais alavancados da Bolsa, e eu sei que isso sim incomoda muita gente. E sim, é um fato. Ele é. Fiz até aqui um levantamento rápido. Vocês sabem que eu adoro fazer esses gráficos. Eu não resisto. Eu não resisto. Acho que eu nem tinha motivo para mostrar esse gráfico aqui, mas me deu vontade, então eu fiz. Deixa eu trocar minha câmera aqui de lado. Pronto. Aqui tem todos os fundos do IFIX, os 109 fundos do IFIX. Quanto mais à direita aqui, maior é o valor da alavancagem. E quanto mais para cima, maior é a alavancagem em percentuais. Porque às vezes o fundo pode ter um passivo muito grande, mas se for um fundo enorme, essa alavancagem pode não ser tão alta assim. E às vezes o valor da dívida pode não ser tão alta, mas se o fundo também é pequenininho, a alavancagem vai ser muito alta. Então, por isso aqui estão com as duas dimensões. Tanto é que, olha só, a gente vê aqui, por exemplo, Canip, com um passivo de mais de 700 milhões. Parece muito, mas é um fundo enorme, tá? Inclusive com uma alavancagem de só 8%, abaixo da média do IFIX. Né? Essas linhas pontilhadas são a média ponderada, tanto em valor de passivo, quanto em alavancagem. E onde é que está o TRXF? Está aqui. Esse balãozinho rosinha aqui. Sim, ele tem um passivo total de 809 milhões. Isso aí, arredondando, é praticamente o triplo da média do IFIX, que a média do IFIX é de 283 milhões por fundo. Ele está com 809. O triplo, falando em redondos. E a alavancagem dele é de 37%, enquanto a média do IFIX não chega a 10%. Essa linha pontilhada aqui, a 9,67%. Tem gente que gosta? Tem. Tem gente que não gosta? Tem. Tem fundo que já fez alavancagem e se deu mal, está se dando mal? Sim. Agora, no caso do TRXF, até agora, essa alavancagem tem se mostrado benéfica. É só pegar os últimos fatos relevantes, os últimos relatórios, principalmente quando eles comunicam vendas de imóveis, eles têm até colocado gráficos comparando quanto teria sido o lucro se o fundo não tivesse alavancado para fazer aquela compra e quanto teria sido o lucro se o fundo tivesse alavancado. Então, ninguém tem bola de cristal, ninguém sabe o futuro. Mas, até agora, com as informações que a gente tem disponíveis do TRXF, as informações que ele divulga, a alavancagem tem sido benéfica. Certo? Ninguém sabe do futuro.
Sobre a emissão. Agora vamos dar uma olhada no prospecto da emissão. Vamos logo lá para a página 2 dele, vamos logo para o começo dela. Sobre o valor da oferta. Então, o fundo ele quer captar 350 milhões de reais. Se a gente ler aqui o valor certinho, 350 milhões e 40 reais. Sim. Esse valor ele pode ser aumentado dependendo da demanda em até mais 25%, então que dá ali 87 milhões e quebrados. Então, na verdade, ele pode ir para quase 440, 437,5 é o valor oficial, digamos assim. O alvo 350 podendo chegar a 437. E o que o fundo quer fazer com esse valor? Tá aqui. Desses 350, quase um terço dele, né, 93%, não é um quarto dele, na verdade, é para pagar as obras em Piracicaba e Suzano, dos imóveis locados à Obra Max, Salvador, locado a Leroy Merlin, que é hoje o maior imóvel do fundo, e Bauru, expansão do imóvel locado ao Açaí. Então, um quarto aí do valor está indo para essas operações. E ele tem um pipeline de 654 milhões para adquirir novos ativos. Então, a gente tem operações de 70 milhões de um varejo Big Box, 98 para outro varejo Big Box, o primeiro em São Paulo, o segundo no Rio, 86 em Jundiaí, e ainda tem mais outras operações aqui em negociação avançada. Só o que o fundo já está mais formalizado, mais organizado, aqui ele inclusive diz que teve opção de exclusividade assinada, ou seja, o vendedor não pode negociar com mais ninguém enquanto o TRXF não fizer essa emissão e não terminar de fazer a avaliação de documentação, etc, etc. Só os imóveis da 254, que com os 93 que vai pegar para pagar as obras, basicamente acaba a emissão, basicamente acaba o dinheiro da emissão. Agora, também não dá para jogar apertadinho, né? Porque às vezes uma operação pode cair, o imóvel pode não estar com a documentação perfeita, pode surgir algum problema na avaliação jurídica, avaliação técnica do imóvel, né? Da parte de engenharia, etc, etc. Então, tem esses imóveis aqui como plano B, né? Digamos assim. Isso aqui está em negociação, ainda não está fechado, mas pelo menos se alguma coisa daqui de cima cair, como a gente chama no mercado, tem mais operações, né? Sair um, entra outro. E o fundo não fica com dinheiro bobo, né? Com dinheiro morto na mão. E aqui tem o prazo, inclusive, né? A gente vê prazos de 10 anos, 20 anos, 12 anos. Na verdade, se essas operações aqui fecharem, não muda muito aquele prazo de 14 anos. Fica mais ou menos a mesma coisa. Não vai puxar esse prazo para baixo, também não vai jogar ele para cima. Preço da emissão. O preço da emissão tem uma questão interessante aqui. O valor da oferta é de R$ 104,00. O custo da emissão, né, R$ 2,60, o que dá ali 2,15%. Então, digamos, não é das mais baratas que a gente já viu, mas também não é das mais caras que a gente já viu, principalmente considerando que é uma oferta pública, que naturalmente já tem custos mais altos. Então, um preço de 2,15%, totalizando R$ 106,60. 106,60 é abaixo do valor de mercado, né? Nesse fim de semana do que a gente está gravando esse vídeo, o fundo está fechado a R$ 107,85, então está R$ 1,20 acima do preço de mercado. E, principalmente, o fundo hoje, o valor patrimonial dele está em R$ 102,72. Essa oferta está sendo feita acima do valor patrimonial. A gente vê muitas emissões, às vezes, a gente vê muita coisa saindo no patrimonial e depois entra os custos e fica ali próximo ao valor de mercado. Aqui não. Aqui o fundo está... E a gente já viu até operações abaixo do valor patrimonial.
Aqui não é o caso. A oferta está acima do valor patrimonial. Ou seja, é uma diluição inversa. Quanto mais bem-sucedida for a emissão, mais o valor patrimonial médio da cota vai subir. Porque hoje o patrimônio está a 102,72 e as cotas novas estão entrando a 104. Então, mantendo-se a situação atual e essa oferta sendo bem sucedida, esse valor patrimonial vai ali para 103 ou até mais, tá? 103 centavos, alguma coisa parecida. E aqui ele até mostra como é que o fundo vai ficar depois dessa oferta. Não é o tipo de coisa que a gente costuma ver com esse. Tem muito fundo que bota, tem fundo que não bota. Uns botam com mais detalhes, outros botam com menos. Então, hoje o fundo ele tem valor investido em imóveis totais, né? De 2 bilhões e 400, arredondando, né? E o valor patrimonial dele é de 1,3, porque ele tem ali, né, aqueles 800 milhões em passivos, né? Aqui está um pouquinho menos o valor investido em imóveis, porque ele já está contabilizando as duas vendas. Na verdade, o fundo tem um pouquinho mais do que isso investido em imóveis, porque aqui ele já está botando o fundo antes dessa emissão, mas já considerando as vendas que estão em andamento. Então, o valor patrimonial do fundo vai para 1 bilhão e 700 milhões, aqui, claro, sempre considerando o valor cheio da emissão, né? Sem o lote adicional. Passa a ter 53 imóveis, ainda em 14 estados, em 38 cidades. E se a gente olhar lá no pipeline, não fala de redução da alavancagem, né? De usar o valor para quitar dívidas. Isso é verdade. Porém, se a gente olha aqui no documento, ele fala que, olha só, aqui o prazo médio do contrato, que estava 14,52 para 14,53, ou seja, não muda nada. E a alavancagem do fundo, que hoje é de 33%, ali no dado oficial do informe está 37%, por causa dos imóveis que estão negociando, etc. A alavancagem cai para 25%. Ué, Nath, como é que a alavancagem cai para 25%? Se não vai usar nada para pagar a dívida? Porque o fundo cresce. A alavancagem é o total do passivo dividido pelo total de ativos do fundo. Então, arredondando muito a conta aqui, só para ser grosseiro, para a gente fazer de cabeça rápido. O fundo tem 2,4 bilhão em ativos, 800 mil em passivos, é um terço, 33%. Os 800 milhões em passivos não se alteram, mas o fundo cresce. Então, quando a gente pega os 800 e divide agora pelos 2.700 e quebrados que o fundo vai ter, 2.700 que o fundo vai ter de ativo, a alavancagem diminui, você dilui essa alavancagem. Se o fundo fosse para 10 bi, né, essa alavancagem de 800 milhões não seria nada, seria menos de 10%, seria 8%. Então, por isso que eu falei no começo do vídeo, o fundo vai reduzir a alavancagem? Sim e não. O recurso não vai ser diretamente usado, mas vai diminuir a alavancagem, mesmo assim, não em valores absolutos, mas em valores proporcionais. Certo? Questões práticas da emissão. Direito de preferência. Direito de preferência, a gente vai lá na página 209 lá do prospecto. Obviamente, vocês sabem, todos os documentos que eu estou mostrando aqui, vão estar todos os links aqui embaixo para quem quiser ler. É sempre bom ler o documento original, você ter a fonte primária da informação. Direito de preferência, os cotistas têm direito de preferência, sim, no valor de 25,36%. E tomando como a data de corte a data do dia 9 de outubro. Então, se você é ou foi cotista do fundo, sim, mesmo quem não é cotista, mas era nessa data, tem direito de preferência. Sim, tem. Então, você pega a sua posição em 9 de outubro, divide por 4, né? Multiplica por 25,36, aquele percentual todo maluco, e ali a quantidade de direitos de preferência que você tem direito a subscrever. E o fundo não só dá direito de preferências, como o direito de sobras e montante adicional. E está aqui o cronograma
Então, a gente tem o direito de preferência não pode ser negociado em bolsa, tá? E ele pode ser exercido desde o dia 13, desde sexta-feira agora, até o dia 25/10, com a data de liquidação em 26/10. Então, se você é cotista e quer exercer seu direito de preferência, basta entrar lá no seu aplicativo da sua corretora, no site, e ligar para a sua corretora e exercer os seus direitos. Se você exerceu pelo menos algum direito que seja, você tem o direito à sobra, ou seja, você vai receber uma segunda rodada dos direitos de preferência. Aí vai depender, a quantidade vai depender de se quantos direitos de preferência foram subscritos ou não no período de direito de preferência. E aí o período de sobras e montante adicional se inicia no dia 30/10. Então, você pode contactar a sua corretora, falar: quero exercer meus direitos de sobra e ainda quero exercer mais R$ 10.000, mais 5.000, mais 1.000, que é o chamado montante adicional. E esses valores vão ser debitados no dia 10/11. Basicamente, o período de subscrição começa um pouquinho antes, começa no dia 7, né, a oferta pública, e vai até dia 21/11, com a liquidação no dia 27/11. Então, essas cotas são aquelas que não foram subscritas pelos cotistas, nem nos direitos de preferências, nem de sobra, nem de montante adicional. E agora eu quero saber de vocês. Você é cotista desse fundo? Não é? Vai participar da emissão? Acha que é uma boa? Acha que não é? Acha que esse fundo é alavancado demais? Acha que a alavancagem está de boa? Está satisfeito que está reduzindo a alavancagem? Coloque nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aquele like, isso me ajuda muito aqui a divulgar o canal. Se você quer realmente ajudar a divulgar o canal, não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos que podem gostar desse tipo de conteúdo. E não esqueça de se inscrever para ficar antenado aqui dos próximos vídeos. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.